Vamos começar a correção das atividades da semana 1 do PET 5 do 7º ano de matemática. Atividade 1. O quadro abaixo mostra os preços antes do início das aulas de alguns materiais escolares e os reajustes que sofreram depois que as aulas começaram. Então, a gente tem caderno, borracha e caixinha de lápis de cor. O preço do caderno era R$ 6,80 e teve um reajuste de menos 15%, então o preço dele diminuiu. A borracha custava R$ 2,80 e teve um aumento de 25% do valor, e a caixa de lápis de cor custava R$ 7,20 e teve uma redução de 10% do valor depois que as aulas começaram. Após os reajustes, esses materiais escolares em ordem crescente de preço são. Então, a gente precisa aplicar esse desconto ou esse aumento no preço do material escolar e calcular o novo preço. Então, vamos começar pelo caderno. O caderno ele custava R$ 6,80 e teve um desconto de 15% desse valor. Então, a gente vai calcular esse desconto, a gente precisa calcular quanto que é 15% do valor do caderno, que é R$ 6,80. Para fazer isso daqui, a gente faz 15 vezes 6,80 dividido por 100. 15 vezes 6,80 dá 102 dividido pelo 100 que estava aqui embaixo. Aqui debaixo do 6,80 tem 1, 100 vezes 1 dá 100. 102 dividido por 100 dá 1,02. Então, isso daqui é o valor do desconto desse caderno. Então, o novo preço do caderno será R$ 6,80 menos 1,02. 6,80 menos 1,02 vai dar 5,78. Esse é o novo preço do caderno. Agora, a gente vai calcular o preço da borracha. A borracha, ela custava R$ 2,80 e teve um aumento de 25% do valor. Então, a gente precisa saber quanto que é 25% de R$ 2,80, que é o preço da borracha. Então, 25 vezes R$ 2,80 vai dar 70. 100 vezes 1 dá 100. 70 dividido por 100 dá 0,70. Esse 0,70 é o preço do aumento que vai ter do reajuste dessa borracha, né? Que vai ser um aumento porque o reajuste foi mais 25%. Então, o novo preço da borracha vai ser R$ 2,80 mais 70 centavos. Essa borracha, agora ela custa R$ 3,50. Agora, a gente vai achar o valor da caixa de lápis de cor. Então, o reajuste da caixa de lápis de cor foi menos 10% do valor. Ela custava R$ 7,20. Então, eu preciso saber 10% de R$ 7,20. Aqui embaixo tem 1. 10 vezes R$ 7,20 dá 72. 100 vezes 1 dá 100. 72 dividido por 100 dá 0,72. Esse valor de 72 centavos, ele é o valor do reajuste. Se o meu reajuste é negativo, então eu estou tendo um desconto. Então, o novo preço da caixa de lápis de cor é R$ 7,20 menos 72 centavos, que vai dar R$ 6,48. Então, a minha caixa de lápis de cor, agora ela custa R$ 6,48. O que está pedindo? Após os reajustes, esses materiais em ordem crescente de preço. Então, eu preciso do menor para o maior. O primeiro vai ser a borracha, que custa R$ 3,50. O segundo vai ser o caderno, que custa R$ 5,78. E o terceiro
caixa de lápis de cor, que custa R$ 6,48. Então, a ordem é borracha, caderno e lápis de cor, que é letra A. Atividade 2. Joaquim pediu a quantia de R$ 1.000 emprestado para Maria. Ela resolveu emprestar, contanto que ele devolvesse ao final de 10 dias e com um acréscimo de 40% sobre o valor emprestado. Ela propôs ainda que, caso ele devolvesse o dinheiro antes do prazo definido, ela reduziria 2% do valor devido por ele a cada dia adiantado. Porém, caso devolvesse o dinheiro após o prazo, acrescentaria 3% do valor devido por ele a cada dia de atraso. Então, vamos entender. O Joaquim pegou R$ 1.000 emprestado com a Maria. E com 10 dias, se ele devolvesse esse dinheiro com 10 dias, ela ia cobrar 40% de juros. Só que se ele devolvesse antes do prazo, ela ia descontar 2% por dia, 2% do valor que ele devia. E se ele devolvesse esse dinheiro depois do prazo, ela ia cobrar R$ 3% por dia. Então, vamos supor, o Joaquim ele vai devolver esse dinheiro com 13 dias. Então, ele pagaria o dos 10 dias, mais 3% por dia do que passou desses 3 dias. Se são 13 dias, se passaram 3 dias do combinado. Então, como é 3% por cada dia, ele ia pagar 9% a mais ainda do que ele já ia pagar. Se ele pagasse antes, ele vai pagar com 8 dias. Então, ele vai pagar esse dinheiro 2 dias antes do prazo. Se cada dia são 2%, então ele ia ter um desconto de 4% no valor que ele devia. Então, letra A. Quanto o Joaquim devolverá a Maria caso ele salde a dívida em 10 dias, conforme combinado inicialmente? Então, ele vai devolver o dinheiro para ela como combinado. 10 dias depois. Se são 10 dias, ele vai pagar 40% para ela. Então, eu preciso saber quanto que é 40% dos R$ 1.000, que é o valor que ele tinha pego emprestado com a Maria. Então, debaixo do 1.000 aqui tem 1. 40 vezes 1.000 dá 40.000. 100 vezes 1 dá 100. Nessa divisão aqui eu vou cortar 0, 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. Sobrou 400. Então, R$ 400 é o valor do juro. Como ele tem que devolver para Maria o que ele tinha pegado emprestado, mais os juros, ele vai pagar para Maria 1.000 mais 400. Depois de 10 dias, ele paga R$ 1.400 para Maria. Letra B. Qual será o valor da dívida caso ele salde em 13 dias? Então, o que vai acontecer aqui? Com 13 dias, ele vai pagar os 1.400, que é o valor que ele pagaria em 10 dias, mais uma porcentagem relativa a 3 dias. Por quê? Isso daqui é 10 dias, como são 13 dias, tem 3 dias de atraso. Se para cada dia, depois do prazo, ele paga 3% ao dia, como são 3 dias, 3 vezes 3 dá 9%. Então, a gente tem que calcular. Os 1.400 a gente já sabe. A gente tem que calcular quanto que é 9% dos 1.400. Então, 9% de 1.400, que é o valor que ele deve para Maria. Então, debaixo do 1.400 tem 1. 9 vezes 1.400 dá 12.600. 100 vezes 1 dá 100. 12.600 dividido por 100 dá R$ 126.
Esse 126, ele é um desconto ou ele é um aumento? Ele é um aumento, porque como eu atrasei, ela vai cobrar mais 3% por dia. Então, qual que vai ser o total que ele vai pagar? 126 mais 1.400. Valor referente a 3 dias, mais o valor dos que ele pegou emprestado, mais os juros de 10 dias. Então, 126 mais 1.400 dá R$ 1.526. Valor que o Joaquim vai pagar no final de 13 dias. Letra C. Joaquim saldou a dívida em 4 dias. Qual foi o valor pago? Então, se foi em 4 dias, ele tinha 10 dias para pagar essa dívida. Então, ele teve aí um crédito de 6 dias. Ele tinha do dia 1 ao dia 10. Só que ele pagou aqui no dia 4. Do dia 4 ao dia 10, tem aqui 6 dias. E esses 6 dias aqui foram a quantidade de dias que ele adiantou o pagamento. Se ele adiantou o pagamento, entra nessa condição, que é um desconto de 2% por dia. Então, é o valor que ele devia, que era os 1.400, menos 2% por dia, e são 6 dias, 2 vezes 6, 12%. Então, eu preciso saber quanto é 12% de 1.400 para saber o desconto que ela vai dar para ele. Então, 12% de 1.400. Debaixo do 1.400 tem 1. 12 vezes 1.400 dá 16.800. 100 vezes 1 dá 100. 16.800 dividido por 100 dá 168. 168, então, é o desconto. Então, quanto que ele vai pagar para ela? Vai ser 1.400, que era o quanto ele devia, menos 168, que vai dar R$ 1.232. Então, se ele pagar essa dívida em 4 dias, ele paga para ela somente 1.232. Número 3. O salário bruto de Ana Clara, que era de R$ 3.000 por mês, sofreu um acréscimo de 10%. Sabendo que seu empregador desconta 11% do seu salário referente ao INSS, responda às questões a seguir. Letra A. Qual é o salário bruto de Ana Clara após o reajuste? Então, olha só, ela recebia R$ 3.000 e o acréscimo de 10%. Então, se é acréscimo, vou acrescentar, vou somar isso aqui ao salário da Ana Clara. Então, vamos ver quanto que é 10% de 3.000. A gente acha o quanto ela recebeu de aumento, soma para achar o novo valor que ela recebe. Então, 10% de 3.000. Debaixo do 3.000 tem 1. 10 vezes 3.000, 30.000. 100 vezes 1, 100. 30.000 dividido por 100 dá R$300. Então, R$300 foi quanto ela recebeu de aumento. E quanto que ela vai receber ao final disso? É o que ela recebia, os 3.000, mais os 300. Então, o novo salário de Ana Clara vai ser R$ 3.300 após o reajuste. Letra B. Qual é o salário líquido de Ana Clara? Ou seja, após o desconto do INSS, antes e depois? Então, o salário líquido, ele é depois que eu faço os descontos. E aqui na atividade falou que a única coisa que desconta é o INSS dela. Então, vamos ver qual que vai ser esse salário antes do reajuste. Então, eu desconto do salário dela 11% relativo ao INSS. Então, antes do reajuste, eu tenho que saber quanto que é 11%
de R$3.000, porque ela ainda não recebeu o aumento. 3.000 vezes 11 dá 33.000. 33.000 dividido por 100 dá R$330. Isso aqui é o desconto do INSS. E quanto que ela vai receber, na verdade? Os 3.000 menos 330, que vai dar R$2.670 antes do reajuste. E agora, depois do reajuste, depois que ela recebeu um aumento, é 11% do novo salário dela. O novo salário dela é 3.300, que a gente achou que na letra A. Debaixo do 3.300 tem 1. Então, eu preciso saber 3.300 vezes 11 dá 36.300. Dividido por 100 vai dar R$363. E quanto que ela vai ganhar agora? Sendo que o salário dela, isso aqui foi depois do aumento, o salário dela é 3.300 menos esse desconto, que é 363. 3.300 menos os 363 vai dar R$2.937. Então, isso aqui é o que realmente a Ana Clara vai receber depois de ter tido aumento. Letra C. Você sabe qual é o significado da sigla INSS e qual a razão desse desconto no salário do servidor? Pesquise e anote em seu caderno. Então, a sigla INSS significa Instituto Nacional do Seguro Social. E para que serve esse desconto no salário do servidor? O valor descontado é utilizado para assegurar alguns benefícios que o empregado possa vir a utilizar, como aposentadoria, auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte ou entre outros. Atividade 4. Sua mãe vai fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate e, para isso, pediu a sua ajuda. O quadro abaixo deve ser preenchido com o valor gasto no preparo do bolo. Imagine esses valores e complete a tabela. Então, aqui a gente tem os ingredientes, a gente vai supor valores que a gente vai gastar desses ingredientes. Então, isso daqui pode mudar, os valores que eu colocar aqui não são a única resposta, vocês podem dar os valores que vocês quiserem. Então, de leite, eu acho que ela vai gastar R$2. De ovo, também R$2. Cenoura, vai gastar R$3. E de chocolate, ela vai gastar R$5 para fazer esse bolo. Então, no total, 2 mais 2, 4, mais 3, 7, mais 5, R$12 que a mãe vai gastar para fazer esse bolo. Supondo que vocês queiram vender esse bolo, estipule um percentual para acrescentar no valor investido. Ou seja, o bolo será vendido com um acréscimo de tantos % do valor gasto. Outra resposta, pessoal. Eu quero colocar um acréscimo de 80% sobre o valor do bolo. Então, meu bolo vai ter o valor dele de custo. Ele custa para mim R$12 e eu vou aumentar 80% para eu vender esse bolo para eu ter lucro. Então, letra A. Qual é o valor de venda do bolo? Então, ele me custa 12 e eu aumentei 80%. Então, eu preciso saber quanto que é esse aumento para eu saber o preço de venda desse bolo. Então, eu preciso saber 80% de R$12, que é o valor de custo do meu bolo. 80 vezes 12 dá 960. 100 vezes 1 dá 100. 960 dividido por 100 dá 9,60. Isso aqui é o valor do aumento que vai ter no meu bolo.
E a pergunta foi o valor de venda. Então, eu vou vender ele por R$12, que é o que me custou, mais os R$ 9,60. Então, 12 mais R$ 9,60 dá R$ 21,60. Eu vou vender esse bolo por esse valor. Lembrando que se vocês colocaram um valor diferente aqui, ou aqui pode estar igual, mas se o seu percentual for diferente do meu, vai dar valor diferente. Letra B. Qual será o lucro obtido? O que é o lucro? É quanto eu vou ganhar com a venda desse bolo. Se ele me custa 12 e eu vou vender ele por R$ 21,60, o meu lucro vai ser R$ 9,60, que é o quanto eu aumentei, que é os 80%. Então, o lucro será de R$ 9,60. Letra C. Qual será o valor da venda de 5 bolos iguais a esse e com o mesmo percentual de acréscimo? Então, eu tenho que fazer 21,60 vezes 5, porque que é o preço de venda de 5 bolos igual a esse. Cada um custa 21,60, multiplico por 5. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 6 dá 30, fica 0 e vai o 3. 5 vezes 1 dá 5, mais 3, 8. 5 vezes 2 dá 10. Tenho 2 casas depois da vírgula, o meu resultado também precisa de 2 casas depois da vírgula. Então, o preço de venda desses 5 bolos vai ser R$ 108. Atividade 5. O professor Felipe escreveu no quadro o texto do economista e jornalista Aloísio Bionde. Uma pessoa com a cabeça no forno aceso e os pés em uma pedra de gelo pode apresentar uma temperatura média excelente, embora esteja para morrer. Assim, falar em salário médio pode ser profundamente enganoso. Poucos poderiam ganhar altíssimos salários, enquanto a maioria recebe salários baixíssimos, com a distorção sendo totalmente encoberta pela média. Para ilustrar essa situação, vamos resolver um problema. Então, o que é que a reportagem do economista está falando? Se eu tiver com a cabeça dentro de um forno muito quente e os pés numa pedra de gelo, o meu corpo vai estar numa temperatura média boa, porém minha cabeça vai estar quase explodindo e o meu pé congelando. E aí a questão de salário, quando eu tenho numa empresa, por exemplo, vários empregados e a média salarial às vezes é alta, pode ser que a maioria ganhe um salário baixo e um ou outro empregado ganhe um salário muito alto. Então, a média, acontece essa distorção quando a gente calcula a média. Então, olha só, 20 empregados dessa empresa recebem um salário de R$1.000. 4 recebem 5.000 e um empregado recebe 10.000. Então, olha só, a gente tem a maioria dos empregados recebendo o salário mais baixo. 4 recebem 5.000 e só um empregado que recebe 10.000. Ou seja, esse um empregado aqui está recebendo o mesmo do que 10 desses empregados que recebem R$1.000. Com base nessas informações, o funcionário que recebe 10.000 possui ganho superior à média salarial dos funcionários em quantos por cento? Então, falou de média salarial dos funcionários. Então, primeiro a gente vai procurar a média. O que é a média? Eu somo tudo o que esses funcionários vão receber e divido pela quantidade de funcionário. Então, eu tenho que somar o total. Esses 20 funcionários recebendo R$1.000 cada um, vai dar um total de R$20.000. Esses 4 funcionários recebendo 5.000 cada um, 4 vezes 5.000, também vai dar R$20.000. E esse um funcionário que recebe R$10.000, vai dar um total de R$10.000. Então, quanto que essa empresa paga, o total que ela gasta com salários? 20.000 mais 20.000, 40.000, mais 10.000, R$50.000.
E quantos são os funcionários no total? 20 mais 4, 24, mais 1, 25 funcionários. Então, como que eu acho a média? Eu divido esse total de salários pela quantidade de funcionários. Então, eu vou dividir 50 mil por 25. Quando eu divido 50 mil por 25, isso aqui dá uma média de R$2.000. Então, o salário médio dessa empresa é de R$2.000. Mas o que está querendo saber? O funcionário que recebe 10 mil possui um ganho superior a essa média de quantos por cento? Então, para eu achar isso, eu preciso dividir os 10 mil pela média, que é 2 mil. Para eu achar isso aqui em porcentagem, eu tenho que arrumar um jeito disso daqui do meu denominador virar 100. Então, primeiro, eu vou cortar um zero aqui, ó. Vai sobrar 1.000 e embaixo vai sobrar 200. 200 eu consigo transformar ele para 100. Até então a gente fez só multiplicando, agora isso aqui vai ser dividindo. 200 para chegar até 100, eu dividi por 2. 200 dividido por 2 dá 100. E agora o 1.000, o que eu fiz embaixo, eu faço em cima. O 1.000 eu também divido por 2. 1.000 dividido por 2 dá 500. 500 sobre 100 é a mesma coisa do que 500%. Então, essa pessoa que recebe R$10.000, ela tem um ganho superior de 500% em relação ao salário médio da empresa, que é de R$2.000. Então, a resposta certa, letra D.